Olá, boa noite, boa noite. Vamos aqui. Vamos aqui fazer o nosso, já testando aqui, começar. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso. Arrumando aqui o som. Tá aí, a Antonieta tá aí já conosco, testando o som aí, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá ficando. Paga aqui pra mim. Vamos aqui. Tá testando aqui, daqui a pouquinho o nosso convidado chega. Dr. Fernando Krebs, né? Lembrar vocês que nós estamos aqui, né, nós estamos aqui para esse bate-papo, né, o novo Código Tributário de Goiânia, né, um código tributário e que nós precisamos discutir bem, porque esse código ele está com muita dúvida, né, muita coisa que nós não podemos deixar de tratar. Então, daqui a pouco nós vamos receber aqui o doutor Fernando. Quero aproveitar e mandar um abraço para o doutor Wilson, aí do Jardins Valência, né? Que é uma dos locais de moradia que está sendo muito atacado com esse código tributário, né? Mas também o pessoal já está bem já movimentado, né? Eu quero mostrar para vocês que para mostrar para vocês que tem esse debate aqui hoje, mas já tem dias que nós estamos conversando. Né, esse aqui foi, papai, não vejo se o dia que eu não estou nem conseguindo ver, mas tem umas 2 semanas, uns 10 dias, que fizemos uma discussão também sobre o novo Código Tributário com Maria Esther, né? A Maria Esther, que é professora da PUC, arquiteta, né? Atua na ONG Arca, né, junto com o nosso advogado Rogério da Paz, né, o debate já surgiu aí, uma discussão grande nesse momento, já mostrava que realmente era muito difícil, né? Mandar um abraço aí também para o Aldrey, né, o grande amigo Aldrey, agora que eu tô, ele gosta de animais, de cavalo, o Baldo, muito bem, o Baldo, né? Éden Giannis aqui, muita gente entrando. Mas aí o seguinte, conversamos sobre já com a nossa arquiteta e urbanista, né, Maria Esther. Ela levantou pontos realmente importantes, inclusive isso que é das questões chaves aqui, que é do CUB, né, que é o curso unitário básico, e o Rogério, né, levantou também as falhas, sobretudo no que se refere a respeito da transparência, né, o artigo 150 da Constituição. Então vamos conversar, daqui a pouco eu vou passar um vídeo aqui do Rogério também. Em seguida, nós fizemos também um debate aqui, que foi muito bom também, muito bom, com o Geoválter Correia. O Geoválter foi secretário de Finanças, né, da gestão Paulo Garcia, um gestor muito preparado, né, e levantou vários pontos. O Geoválter levantou, né, confirmou as questões referentes à dificuldade de calcular o IPTU, porque, amigos aí que vocês estão acompanhando, a prefeitura tem por obrigação, pela Constituição Federal, de publicar isso antes, né? Vou dar um abraço para o Eduardo Mota, boa noite, Eduardo, meu amigo Elias Menta também que está aqui. Então, e ele não publica, gera uma dúvida. Além disso, além de aumentar o IPTU, o ITU, não mostrar informações, o Geoválter estava lembrando bem que nós tivemos aqui uma situação muito grave, que é o aumento abusivo das outras taxas, sabe? ISS fixo, outras taxas, assim, subindo de 60%, 80%, 90%, né? No momento de pandemia, né?
Aliás, é até destacado também nesses debates pela Maria Esther, o fato desse projeto com 388 artigos, né, com várias páginas de introdução, nem citar a pandemia, a crise econômica que todos estão colocando. Bom, eu estou querendo aqui também, enquanto nós estamos aguardando aqui o doutor Fernando Krebs chegar, eu quero atualizar vocês, porque na hora que ele chegar não vai ser possível. Eu quero atualizar vocês que estão aí, né, que eu pedi, nós entramos com um mandato de segurança, né, um mandato de segurança na sexta-feira. Em qualquer momento a Justiça pode mostrar isso para nós, né, pode dar um resultado, eu acredito que vai ser positivo. Eu pedi para o doutor Rogério da Paz, ele que é o nosso advogado, que fez a peça, né, fazer um vídeo e nos atualizar desse mandato. Vamos ver o vídeo aqui. Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar com vocês, não posso estar presente por causa de outras atividades marcadas, a respeito da ação protocolada pelo vereador Mauro Rubem. Meu nome é Rogério Paz Lima, sou advogado do vereador, e impetramos na quinta-feira um mandado de segurança em desfavor do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Romário Policarpo, e o presidente da comissão mista, o vereador Capucena. O que nós discutimos nesse mandado de segurança? Nesse mandado de segurança, o que se discute é que, em decorrência da pressa em que vem sendo estabelecida o rito desse processo legislativo, né, que veda o processo da transparência e da não surpresa, aconteceram alguns erros no procedimento de tramitação do projeto de lei do Código Tributário Municipal. O primeiro foi que o projeto tem que ser lido no plenário da Câmara Municipal, no que a gente chama de horário de expediente, e não foi. Né? O projeto foi recebido na sala de reuniões da presidência, fora do ambiente do plenário da Câmara, e depois não recebeu o referido trato. E a segunda questão é que na votação da comissão mista, a vereadora Sabrina Garcês foi a escolhida para nomear. No entanto, o regimento interno é muito rígido quando ele estabelece a ordem alfabética para a relatoria. E isso tem um sentido, é evitar que se façam escolhas pontuais, né, não aleatórias, privilegiando ou a base do prefeito ou interesses que não a isonomia e a impessoalidade. E ambos os princípios acabaram sendo violados por conta dessa tramitação, em que se pretende única e exclusivamente que um projeto dessa magnitude tão amplo, né, e que vai interferir tanto na vida das pessoas, fosse votado sem uma discussão, sem um debate, sob o argumento de que ele tem que ser aprovado até o dia 30 de setembro para valer o ano que vem. Então, o vereador tomou essa iniciativa. Não há uma discussão sobre o mérito, não. O vereador vem discutindo muito a questão do mérito, do CUB, da forma de aumento, tanto do IPTU quanto do ISS e de outras taxas, mas como não cabe nada contra, a gente chama contra a lei em tese, e muito menos contra um projeto, né, a gente teve que nos limitar a essa questão meramente regimental, deixando para uma segunda oportunidade. Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar com vocês, não posso estar presente por causa de outras atividades marcadas. Bom, vocês viram aí a atualização sobre a ação mandado de segurança, né? Existe essa formalidade, porque nós entendemos assim, o regimento interno, ele orienta e dá segurança para a sociedade, para todos os parlamentares, né? O procedimento que nós precisamos fazer na Câmara. E não foi cumprido até com a estratégia da Prefeitura de falar que está tudo muito bom, está tudo muito bem, foi um ato político, não levou dados técnicos, né, e acabou cometendo esse primeiro desvio, né, do próprio regimento interno. E depois, a vereadora, eu naturalmente começo com letra M,
ainda não relatei nenhum projeto na CCJ, aliás, na comissão mista, e, no entanto, né, a vereadora Sabrina, que foi indicada relatora. Então, isso também nos deixa muito preocupado e é elemento suficiente, sim, para poder corrigir. Né? Aqui não se discute mérito, nós queremos garantir que o rito seja garantido, eu quero seja preservado, porque o rito permite que as pessoas participem, integrem. Né? Aproveitar e dar um abraço para a minha amiga Marisa Moura, nossa co-vereadora atuante, assistente social, né? O vereador Djalma Araújo, que tem ajudado muito nesse debate, né? Contribuído muito mesmo para a gente fazer. O Gerson Neto. Gerson, a gente ouvia aí a sua entrevista na Record, né? Acho que falando sobre a crise hídrica, concordo com você, realmente nós estamos aí vendo não existe de fato uma ação mais estruturada para poder evitar, né, o racionamento de água. Né? Raquel Pires está aqui conosco, Henrique Mateus está aqui conosco, né? Ana Júlia, vai muita gente entrando aí. Meu amigo Camilo Rodovalli, que nos ajuda muito, Everaldo, tem muita gente entrando. Estamos aguardando a qualquer momento o nosso convidado, doutor Fernando Krebs, né? Chegar, apesar de que ele até nos informou, né? Ele estaria na zona rural, numa fazenda, né? Mas que certamente vai conseguir entrar, né? Vamos ver, até pedir aí para o nosso pessoal fazer um contato com ele para ver a informação. Mas olha, pessoal, é importante a gente estar conversando aqui, porque o que de fato nós temos aqui nessa questão do Código Tributário, até eu quero aproveitar, acho que dá tempo, o vereador Djalma Araújo, se você estiver aí na sala, eu acho que eu consigo. Vamos bater um papo rapidinho, eu quero ouvir rapidamente uma informação sua a respeito até agora, tá? E assim que o Krebs chegar aí, a gente inclui na sala e aí você nos deixa comentar, falar também com o Fernando Krebs. Mas assim, chamando o Djalma aqui, não sei nem se ele pode entrar também, que nós não combinamos isso, mas eu acredito que pode, né? Vamos ver aqui se... E aí, relembrando vocês, como é que é essa situação toda do Código Tributário? Então, o Código Tributário, ele é uma lei que tem vários aspectos que eu concordo com ela, né? Isso é importante, um projeto de lei como está lá, ele sistematiza toda a legislação referente a 17 tributos, né? São 17 tributos que estão sendo tratados nesse Código Tributário, né? E aí o que a gente tem colocado, né? É exatamente o seguinte: esse Código Tributário, ele realmente precisa ser organizado como a Prefeitura está propondo. Nesse aspecto, a gente tem acordo, né? Vamos tentar aqui, Djalma, mais uma vez, ver se você pode entrar. Chegou aqui a Fernanda também, nossa amiga. Parabéns, aniversariante do dia, né, Fernanda? Mais uma vez aí, parabéns, muitos anos de vida, minha companheira, amiga, né? E aí nós vamos assim colocar aqui. Então, o Código Tributário, ele reúne, por isso é que ele tem 388 artigos, né? E nós não temos, e essa é uma parte eu concordo e é correto. Agora, quando a gente vai estudar o código e ver que, sobretudo, o impacto dele, né, para as pessoas, né, seja para quem tem casa, né, ou para quem aluga casa, ou quem tem algum imóvel, para quem trabalha aqui como autônomo na cidade, ou que precisa tirar alguma taxa, né, são as taxas que a prefeitura administra por conta do papel mesmo, que é a função da prefeitura,
aí o problema pega, né? É claro, e aí nós vamos falando muito a respeito do IPTU, do ITU, assim que o doutor Fernando Krebs chegar, né? Eu vejo aqui entrou também meu amigo Leonardo Moreira. Leonardo é amigo, jovem, né? Consciente. A pressão que eles colocam para aprovar às pressas esse código é para que não dê para analisar. E, aliás, né, Leonardo, você levantou um ponto que também para nós é crítico, porque o código deu entrada lá dia 9 na Câmara, dia 9 era uma quinta-feira, né? Então não tem tempo suficiente para votar, com 2 finais de semana no meio, quer dizer, praticamente 20 dias com 2 finais de semana no meio, então é um tempo muito curto, né? Entrou aqui também a minha amiga Ana Rita, chefe de gabinete, pedi para a Ana Rita fazer um contato com o nosso convidado, porque o nosso convidado também ele estava, de fato, com a situação de internet, mas nós vamos ver aqui. Mas continuando ainda, passando histórico para vocês, o Código Tributário, ele pega todas esses tributos que eu estava falando, e o que impacta de maneira mais forte também, que é mais conhecido, é de fato o IPTU e o ITU, né? E nós vimos que quando você vai pegar nesse capítulo IPTU e ITU, a prefeitura, né? A prefeitura ela colocou lá, né, procurando resolver um problema de uma crítica antiga que tem em Goiânia, que é Goiânia desde de 1976, se não me engano, 75, 76, o IPTU é definido aqui, dividindo a cidade em 4 zonas, né? Primeira zona com o IPTU mais caro, segunda zona, segundo vai reduzindo, terceira zona e quarta zona, que são os bairros novos, né? Bairros novos, sem infraestrutura. Então, isso deu, ao longo do desenvolvimento da cidade, nesses 46 anos, houve uma distorção que já era conhecida de muitos e criticada por muitos, né? Que imóveis do mesmo valor, mas em zonas diferentes, um poderia pagar o dobro do imposto quase do outro, né? Isso gerou uma distorção. Por outro lado, também o centro, que era assim, um lugar mais atraente, e tudo modificou, né? O centro hoje não tem a mesma pujança econômica que tinha. Além disso, né, surgiram também os condomínios fechados, né, que foram olha aí, pessoal, o doutor Fernando Krebs chegou, nós já vamos incluir ele aqui na roda, né, e para falar. Então surgiram os condomínios, né, também os condomínios fechados na região. Doutor Fernando Krebs. Boa noite, Mauro Rubem. Boa noite, internautas. É um prazer participar desta live. Prazer é meu. Muito obrigado por dois momentos, né? Hoje está aqui conosco, né, tirando a parte do seu descanso, do domingo, para podermos conversar as questões de interesse da sociedade. Vou fazer uma sugestão, Fernando, colocar o seu celular um pouquinho mais distante, o seu rosto aparecer completo, aí ficaria, aí está ótimo, né? Bom, perfeito. Bom, pessoal, o Fernando Krebs dispensa a apresentação, né? Um promotor muito atuante, né? Tem uma atitude muito firme, né? E eu falava que queria agradecer por 2 momentos: estar aqui nesse momento e pela ter ido na audiência pública, né? Na quinta-feira passada, né? Posicionou muito bem. Eu gostaria então de começar, Fernando, te atualizando aqui, antes de entrar, nós passamos um pequeno vídeo do nosso advogado, Dr. Rogério Paes, atualizando sobre o mandato de segurança que protocolamos na quinta-feira mesmo, e aguardamos aí, a qualquer momento, um posicionamento da Justiça, né? E aí eu gostaria que você atualizasse todos nós, muita gente entrando aqui, o interesse é muito grande, né? Das razões que fez você oficializar, né, inclusive, uma recomendação à Câmara que suspendesse a votação como ela está sendo feita, de maneira apressada e tudo. Por favor, nos fale aqui.
Mano Rubem, eu sou admirador do seu trabalho, da sua combatividade como deputado, como vereador. Eu me recordo, Muito obrigado. como se fosse hoje, né? Você era deputado estadual e se discutia o aumento da alíquota dos funcionários públicos estaduais. E, num ato arbitrário, você foi arrancado de dentro do plenário, né? Eu não É. recordo se você era deputado estadual ou Não, se era não representante. era deputado ainda não, era Ah, você era presidente do representante sindicato. do sindicato na época. Isso, Presidente do isso. sindicato. Você foi deputado estadual depois. Eu fiz essa Depois, pequena confusão. Mas você sempre foi extremamente combativo, atuante, né? Extremamente autêntico, né? E é um político sério, né? Pode-se discordar de você, Mauro Rubem, mas não há como não reconhecer a sua seriedade, a sua obrigado. combatividade, a sua franqueza, né? E a sua radicalidade mesmo na defesa do interesse público, do que você entende como sendo interesse público, né? Então é um prazer participar contigo desta live. Nós fomos informados da audiência pública pelo vereador Cabo Sena. Trocamos notícias e informações de WhatsApp, ele me convidou para a audiência pública, me disse que houve o convite formal ao Ministério Público, mas eu não recebi o convite lá para algum problema, né? Ocorre que foram só 2 audiências públicas, né? O que é muito pouco para se discutir um projeto que é um código, que por si só já diz que é de alta complexidade, né? O Código Tributário do município tem quase 400 artigos. E a Câmara Municipal destinou apenas 15 ou 20 dias para discutir um código, um novo código que é necessário para a cidade, que tem aspectos positivos, é verdade, algumas reduções tributárias importantes, como no ISTI, embora sem grande impacto, mas bem-vindas, né? E é um código que mexe com toda a economia da cidade e que, portanto, deve ser melhor discutido, refletido, né? E não é justo que se promova verdadeiro confisco de algumas pessoas só porque elas moram em residências, né? E há um aumento da carga tributária do IPTU de um modo geral, para as pessoas que moram em casas, seja em condomínio ou não, e entra aí a questão dos condomínios, né? Mas nós temos, Goiânia é a cidade dos condomínios, né? Ela possui condomínios pequenos, médios, grandes, de classe média, média alta, média baixa, enfim, de uma série de segmentos, né? E, historicamente, nos últimos 10 anos, o IPTU desses condomínios já aumentou cerca de 100%, bem mais do que a inflação no período, né? E agora se pretendem aumentos que vão de 70%, 100%, 200%, 300% ou mais, o que pode caracterizar verdadeiro confisco, né? O que ele não é permitido pelo texto constitucional. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, eleito vice-prefeito na chapa de Maguito Vilela, e que, em razão do falecimento de Maguito Vilela, tomou posse, ele constituiu uma base muito grande na Câmara, e me corrija se eu estiver errado, Mauro Rubem, eu acho que a Temos maior 2 base... vereadores de oposição. Exatamente, de 35 vereadores em Goiânia, apenas 2 são de oposição, um deles você, né? Nós temos 33 vereadores que apoiam o governo. Eu não recordo, Mauro Rubem, se algum prefeito teve uma base tão grande quanto a do atual prefeito. Eu também não lembro. Eu fui vereador em 2000, quando o Pedro Wilson foi prefeito. No começo ele tinha uma base um pouco mais folgada, de 25, 27 ou menos um pouco. Depois até nem conseguiu garantir alguém alinhado a ele, né, na presidência da Câmara, né? Mas é isso. Pode continuar, por favor. Pois é. Então, essa situação ela não é normal, como no parlamento brasileiro, inclusive no parlamento goiano, e especialmente na Câmara Municipal. Ela ocorre em Aparecida, que, se não me engano, não há um único vereador de oposição. Isso não é bom para a democracia. A oposição ela é fundamental para o regime democrático. Ela deve ser respeitada, considerada, ela deve existir. Ela existe em todas as democracias do mundo. E ela precisa ter espaço, ser respeitada, cumprir o seu papel de exercer a oposição, de fiscalizar, enfim. E para a cidadania isso é importante, né? Que haja governo e que haja oposição e que se ouçam os dois lados. Esta anomalia, ela prejudicou a tramitação do projeto
do novo Código Tributário Municipal, porque o prefeito estabeleceu um prazo para a sanção no dia 30 de setembro, porque, do contrário, né, em razão de um princípio tributário, ele não poderá entrar em vigor no ano que vem, o novo Código Tributário Municipal. Daí a pressa toda e o assodamento na aprovação num prazo tão exíguo. E nós tivemos a oportunidade de conversar com vereadores da base do governo e detectamos o desconforto evidente de muitos deles em votar uma matéria dessa magnitude, dessa complexidade, que mexe com toda a economia da cidade, com essa celeridade toda. Muitos deles não gostariam de votar nesse prazo. Exatamente. Inclusive, doutor Fernando, eu acho que eu nem passei essa informação para você. Um proprietário de várias áreas aqui em Goiânia, ele pegou, fez uns cálculos. Primeiro que, como está no popular de ontem, né? E o presidente do Conselho Regional de Contabilidade tem colocado. É uma incógnita chegar-se ao valor do IPTU. Como é que faz essas contas. Mas esse proprietário, como ele é uma pessoa que tem um patrimônio grande, ele encomendou um tributarista, especialista nesse conta, passou a legislação e o tributarista calculou. Assim, imóveis que pagou 2 mil esse ano, está projetado pagar 22 mil no ano que vem. Outro imóvel que pagava 4 mil, pagar 36 mil, e assim vai, de uma maneira completamente... E a gente tem falado, um dos pontos principais que eu tenho batido lá na Câmara, quer dizer, 3 pontos centrais. Primeiro foi a pressa. É impossível botar um projeto com quase 400 artigos, né, em 20 dias, que está colocando, em dias úteis dá menos de 15 quase, né? Segunda questão, sem nenhuma informação, porque não cumpre o artigo 150, tinha que estar lá junto, falou, olha, pessoal, a lei é essa e os tributos vão ser aplicados desse jeito, né? E terceira questão que eu solicitei informações, doutor Fernando, e pedi para que eles pegassem, já que eles têm vendido isso de uma maneira de propaganda, né, aí para a sociedade, que é uma coisa revolucionária, então que fizesse uma simulação de 2015 para cá, como se esse novo código, nova fórmula de calcular IPTU e ITU tivesse sido aprovado em 2015, aí comparávamos, né, com o que já aconteceu. Olha, então, a regra antiga, ruim, está aqui, a regra nova, que corrige, faz justiça, mas eles não fizeram. Então, esses 3 pontos, entre outros, têm sido, assim, uma questão muito séria, porque, Fernando, precisa ter transparência, a população precisa saber o que ela vai pagar, não é verdade? Exatamente, isso é fundamental, e nós cobramos isso, inclusive você, Mauro Rubens, cobrou isso com muita correção, né? Cobrou a transparência por parte da Prefeitura e por parte da Câmara Municipal, da relatora do projeto, a vereadora Sabrina Garcês, que ela nos informasse qual será o impacto de redução, nos casos em que ocorrer a redução de tributos, e qual o impacto no caso de aumento. Esse exemplo que você mencionou faz cair por terra a informação de um representante do governo de que não haveria aumentos superiores a 400%. Esses aumentos são muito maiores do que 400%. E eles caracterizam evidente confisco. E o que nós alertamos aos senhores vereadores na Câmara Municipal durante a audiência pública é que, uma vez estabelecidos tributos de forma ilegal, né, violando o princípio do não confisco, as pessoas interessadas e que estiverem sendo lesadas, elas vão procurar recorrer administrativa e judicialmente, né, desse aumento escorchante, né, que nós estamos na iminência, né, de sofrer em Goiânia. E nós já tivemos situações semelhantes em casos anteriores, e hoje, na lei orgânica do município de Goiânia, se prevê lá um risco fiscal de mais de R$500 bilhão decorrentes da perda de ações judiciais, porque a prefeitura cobrou impostos indevidamente. E ela corre o risco de praticar o mesmo erro. Sim. Fernando, só um parênteses, até cumprimentar também o vereador Lucas Quintão, que está nos acompanhando. Acho importante, nós queremos promover o debate, mas eu gostaria que você detalhasse melhor essa dívida Sim. que a prefeitura tem com a sociedade, de quase R$500 bilhão, e que ela, isso de onde veio, como é que aconteceu? Ela decorre justamente da não aplicação dos aumentos de forma legal.
não é? A prefeitura teria aplicado de modo abrupto, ilegalmente, não é? Aplicando tributos excessivos, e por isso ela mesma, através da proposta de lei orçamentária, prevê lá um risco fiscal de mais de R$500 bilhão. Se não me engano, 500 e poucos milhões de reais, não é, que ela terá, que é possível que ela tenha que restituir aos contribuintes por cobrança indevida. Nós temos um problema em Goiânia, que é a questão da planta de valores. Não se atualiza a planta de valores, não é? E sempre que se discute PTU, se discute aumentos, e depois se cria uma trava, se cria não é, um limite de aumento de 15%, enfim, e essa trava muitas vezes é aplicada ou não, e se a pessoa faz qualquer mudança no imóvel, ela acaba não sendo aplicada e o resultado são aumentos excessivos, abusivos. E essas pessoas questionam judicialmente, questionam administrativamente e obtêm vitórias, né? A prefeitura está perdendo a batalha judicial, está arcando com um prejuízo enorme, que pode até inviabilizar até outras políticas. Não, pode inviabilizar o funcionamento da própria prefeitura, né? Que já é um orçamento bilionário de cerca de R$6 bilhões por ano, é muito dinheiro, não é? Ou seja, R$500 bilhão por mês, né? Mas esse R$500 bilhão por mês poderá ter que ser restituído aos contribuintes. Nós estamos analisando essa questão porque eu fui informado por um advogado tributarista que não teria ocorrido ainda o trânsito em julgado por parte da prefeitura. E havia recebido a informação de que teria ocorrido esse trânsito em julgado. Então, nós vamos checar isso amanhã, não é? Melhor essa informação, mas de qualquer maneira, a própria prefeitura reconhece a possibilidade de ter que ressarcir em mais de R$500 bilhão os contribuintes de Goiânia. E o que nós queremos é que a prefeitura e os vereadores compreendam que quando se cobram tributos excessivos, não é, e se viola a legalidade tributária, não é, o risco de não recebimento dos tributos lançados, ou seja, cobrados pelo município, é muito grande. O risco de questionamento administrativo e judicial é enorme. E, por via de consequência, a prefeitura pode não arrecadar aquilo que pretendia, justamente porque foi com muita sede ao pote. E a prova disso é que eu fui informado por inúmeros contribuintes, sobretudo moradores de condomínios horizontais de residências, que são mais impactados com o novo Código Tributário Municipal, que eles ajuizarão ações coletivas desses contribuintes através das assessorias jurídicas que esses condomínios possuem, questionando, né, o aumento excessivo e promovendo o pagamento em juízo, né, a consignação em pagamento do valor que eles consideram devido. Isto pode gerar uma frustração de receita enorme e há uma grande possibilidade de êxito no Poder Judiciário destas demandas individuais ou coletivas. As coletivas se tornam mais fáceis porque você dilui o custo do advogado, né, através de inúmeros contribuintes que recorrem a uma mesma ação judicial. Eu fui informado também que há risco até dos contribuintes boicotarem o pagamento do IPTU, né, o que também geraria uma enorme redução na arrecadação. E tem sido questionado também a perdão de dívida de IPTU dos clubes de futebol. Clubes de futebol que até podem não ter fins lucrativos, mas são clubes que têm orçamentos milionários, todos eles, né? Tirando talvez só o Goiânia. Né? E o perdão é de R$40 milhões, é muito dinheiro. E estes clubes, eles podem e devem pagar IPTU. Não há por que se fazer caridade com estes milionários do futebol. E inclusive está aqui uma questão que o Everaldo é economista, ele é funcionário de carreira da Câmara, está nos assessorando lá, ele lembra bem que a Prefeitura não disponibiliza o sistema de cálculo, né? Aliás, nas vezes anteriores, as pessoas podiam fazer um cálculo. E eu quero fazer um comentário a respeito desses aumento abusivo que eu relatei aqui, que é o seguinte: aplicando-se a nova regra, a Prefeitura, no caso de ITU, que são esses imóveis que eu citei, que imposto de 2 mil para 20 mil, de 4 mil para 36, lembrando que o novo Código Tributário que está em discussão, ele reduz, né, o ITU máximo, que era de 4%, para 1,8%. E veja você, mesmo reduzindo o IPTU para 1,8%, ele provoca um aumento dessa magnitude. Porque nós temos uma coisa que a Prefeitura tem mentido para a população, né, que é o seguinte: a planta de valores de Goiânia, ela está atualizada. Ela está tão atualizada
que atualmente, nesse ano, foi necessário usar deflatores, descontos, para ela não ficar acima do valor. Então, a prefeitura vem com essa questão do CUB, né? E aí eu até peguei o jornal aqui, Popular. Né? O Popular de ontem traz a matéria mesmo de quem calcula o CUB, né? Sugerindo para a prefeitura, orientando a prefeitura para não usar. O CUB aumenta essa tabela, ele também cria uma disparidade, ele não é justo, ele é um fator importante de referência, mas ele não é justo. Então, o que a gente tem, de fato, uma saga, uma sanha para arrecadação. Eu queria que você, não sei se você viu, Fernando, a respeito de uma multa de R$ 500 se as pessoas não declararem se mexeu na sua casa ou não mexeu, né? Uma multa de R$ 500 para o contribuinte que não informar a prefeitura, né? Esse foi um dos primeiros pontos que a gente levantou. Isso também é muito ruim, prova que a prefeitura realmente quer arrecadar, né? Sim, sem dúvida. Nós detectamos que eu cheguei na promotoria da ordem tributária há cerca de um ano. Eu fiquei durante mais de 15 anos na promotoria de defesa do patrimônio público. Ao chegar na promotoria da ordem tributária, me chamou muito a atenção o fato de que a Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Estado, que é hoje chamada de Secretaria da Economia, ela nos comunica regularmente, todas as semanas, nós recebemos representações fiscais para fins penais de sonegadores de tributos, de pessoas que não estão pagando os seus tributos, embora cobrados pelo poder público. O poder público muitas vezes dá oportunidade, parcela, divide, etc. Recentemente fez refis estadual, foi feito refis municipal também, etc. E no âmbito do município, a gente não recebeu até hoje, em cerca de um ano, uma única representação fiscal para fins penais por parte do fisco municipal. Olha. Ora, então não há sonegadores em Goiânia. Não há contribuintes que praticam crimes tributários em Goiânia, porque não há fiscalização, Mauro Rubem. E por que não há fiscalização? Eu participei da reunião de apresentação do plano estratégico da CEFIM, da Secretaria de Finanças do município. O plano é muito bom, aliás, é excelente. Ocorre que ele revela a carência dessa secretaria, desse instrumento fundamental na fiscalização e na arrecadação tributária, que já vem de longa data, que não é de hoje. A CEFIM possui um quadro de 110 auditores fiscais. Destes, apenas 75 estão ocupados, sendo que desses 75, 20 estão em vias de sair do quadro. Portanto, nós vamos ficar com o quadro à metade, com 55 auditores fiscais, que recebem o terceiro pior salário das capitais do Brasil, ou seja, é um desestímulo ao trabalho e à permanência desses auditores fiscais. Muitos vão buscar passar em outro concurso, mudam de função, fazem outros concursos. Outro trabalho, né? Exatamente. E eles têm carência de servidores administrativos. Inclusive, nós recebemos a informação de que alguns fariam até lançamentos tributários, que pode até incorrer em crime, né? Com uso irregular da função de auditor fiscal, algo que precisa ser apurado, né? E, além disso, a secretaria ela não tem um sistema de informática adequado para a fiscalização de tributos no município. E, além disso, só tem um carro para fazer essa fiscalização que você mencionou. Por isso que eles queriam essa multa, né, para que a pessoa, caso não informe alguma alteração, ela pague essa multa, porque, na verdade, a própria prefeitura não consegue fiscalizar. Inclusive, ela tem dificuldade de fazer esse cálculo do IPTU, como você mencionou, que é um cálculo extremamente difícil. Tanto é verdade que a TV Anhanguera fez a pergunta de uma pessoa que estava na audiência pública de quinta-feira, quanto ficaria o seu tributo. E o representante da prefeitura, ele levou dias para responder e, ao final, respondeu que haveria um aumento de 159%. Olhem só, 159%. Nada contra que a prefeitura queira criar algumas isenções fiscais, no que diz respeito à aquisição do primeiro imóvel, no que diz respeito ao ISTI, né, ou de imóveis de baixo valor. Mas você pode buscar outras fontes tributárias para a compensação desta isenção fiscal. Não precisa necessariamente buscar no próprio IPTU. Né?
Eu quero chamar a atenção, inclusive, que uma das questões também que nós levantamos, porque aí fica aparecendo, quando eu me posicionei, que eu vi que era injusto, né, e que estava a toque de caixa, sem informação, sem transparência, aí vamos lá, né? As pessoas que moram pagam uma alíquota de 0,36%, né? 0,36% ali, né, que estão no Aldeia do Vale, por exemplo, né? Aí a prefeitura tem 46 anos que ela cobra, assim. Ninguém está lá escondido, ninguém está lá. Os outros condomínios, está aqui o Eurípides e também o doutor Wilson, eles são ali do Jardim Valência, né? Eles estão ali legalmente. A prefeitura sabe que eles estão ali, ela manda um boleto, ela cobra. Quer dizer, se ela resolve mudar a alíquota, botar a lógica, na verdade, ela não pode fazer isso de uma vez só. Eu estou apresentando uma emenda que qualquer aumento que tenha, isso tem que ter pelo menos 5 anos para poder mudar a forma de cálculo. Se a prefeitura está mudando a forma de cálculo, eu concordo que mude, né? Discordo da regra que ela está estabelecendo. Aliás, assim, porque a regra desconhecida, uma regra que ela não apresentou, não fez simulação, né? A prefeitura fala que não tem, ela fica chamando o vereador para conversar, para ver o IPTU do vereador. O meu IPTU ele vai estar na lógica de todos que eu quero entender, né? Mas o fato também, essa questão de mudar, cabe aí o Ministério Público, a própria sociedade também, né, ajuizar, porque mudou a regra, e em 46 anos era uma regra, agora muda para outra, e de um impacto só, você tem aumento aí. Vamos pensar que fosse, porque eu já estou achando aumento de 100% pequeno nessa tabela que eles estão colocando, né? E se fosse 100%, e você diluído em 5 anos, você veja bem, era todo ano o seu IPTU subir, fora as correções, 20%, não tem razoabilidade nenhuma, né? Como o professor Eurípides Ribeiro fala aqui, né, doutor Fernando? Sim, eu concordo integralmente. Eu não sou contra a extinção das zonas fiscais, eu acho que elas são realmente ultrapassadas. Mas essa mudança, essa transformação, ela tem que ser feita de forma sopesada, de forma equilibrada, como você mencionou, gradativamente. E não de modo abrupto, porque daí gera injustiças, né? Injustiças tributárias. Existem pessoas que moram ali no Valência e vários outros condomínios que são servidores públicos, tem que juntar o salário dele da esposa para conseguir morar ali, não é? São gerentes de empresas. Vou abusar do meu amigo, Sim. doutor Wilson, ele mora já em Valência, ele é servidor público como eu, do Estado. O Estado Sim. Com 10 databases sem receber, Exato. corte, com redução, essa pessoa não pode ser tratada como sendo uma pessoa multimilionária. Como se fosse um milionário, né? Uma pessoa rica e tal. Até porque também não é atribuição do município instituir o imposto sobre grandes fortunas. E o imposto é sobre grandes fortunas. Ele, na verdade, não incide nem sobre os ricos, ele incide sobre bilionários, né? Ou muito bilionários. É essa a ideia do imposto de grandes fortunas, né? Mas isso é atribuição do Congresso Nacional, não é da Prefeitura. Por isso que há o princípio do não confisco no texto constitucional, que impede a Prefeitura de, independente do argumento, estabelecer aumentos na prática que tenham um caráter confiscatório, que acabam punindo, né, o contribuinte. A cidade de Goiânia não é a cidade do agronegócio só, ela é a cidade dos condomínios. Os goianienses gostam de morar em casa e não gostam de morar em apartamentos, tanto é que nós temos mais residências, né, do que apartamentos. A cidade, nas últimas décadas, ela estimulou a criação desses condomínios. Existe um mercado imobiliário, de imobiliárias, de corretoras, né, de imóveis, existe um mercado de construção civil, né, em torno disso, que gera impostos diretos, indiretos, que gera empregos, que gera renda e que será fortemente impactado com esta nova política tributária. E o que eu vejo nessa ideia de sobretributar o IPTU é a de estabelecer uma política extremamente radical, não é? Uma política pouco racional, porque ao se aumentar excessivamente os tributos, o risco de não se receber nada, ou quase nada, ou muito pouco, é muito elevado. E nós alertamos também aos vereadores nesse sentido, não é? Porque já há situações anteriores em que houve aumento significativo de 70%,
e apenas 13% das pessoas que teriam que pagar esse aumento efetivamente o fizeram. E o município acaba não conseguindo fiscalizar, controlar isso. A prova disso é que nós temos no município de Goiânia uma dívida ativa, ou seja, devedores que já foram inscritos na dívida ativa que devem ao município de Goiânia 8,6 bilhões de reais. Esse é um dado oficial, um dado passado pelas autoridades da CEFIM, da Secretaria de Financiamento, aliás, de Finanças do município. Até pode ser que ele esteja um pouco desatualizado em razão do Refis. Porém, não varia muito em relação a isso, até porque o Refis ele prevê, não é, um parcelamento de longo prazo. Calcula-se que não será possível se arrecadar esses 8,6 bilhões, mas que seria possível se recolher cerca de 20% desses recursos, o que significaria 1,8 bilhão de reais, né? O que significa praticamente 1/3 da arrecadação bilionária do município de Goiânia de 6 bilhões de reais. Muito dinheiro para reformar as unidades de educação do município, muitas delas em estado precaríssimo, precisando serem reformadas, informatizadas, inclusive com quadros, né, ligados à internet, né, o antigo quadro negro, né, as unidades de saúde que você bem conhece, Mauro, porque você é dessa área de saúde, por exemplo, e que estão em estado extremamente precário. A prefeitura colocando aí esses containers para as crianças estudarem, que é uma coisa abusiva, né? Sem dúvida. É porque é muito quente também. Estou pegando aqui, doutor Fernando, uma coisa, o Djalma levantou aqui, que não é hora, e outras pessoas levantaram também, na pandemia, né, nessas 300 e tantos artigos, todas as diversas páginas da justificativa, não fala nada da pandemia, nada da crise. Eu vejo como uma coisa muito preocupante, que falei isso lá na Câmara, que é um projeto desse, que envolve 17 tributos, nós estamos falando quase que só de 2 aqui, mas lembrando que o ISS fixo tem aumento de 60%, outras taxas até 90%, 100%. Quer dizer, até mesmo o autônomo, né, vai ter aumento abusivo. A prefeitura poderia aproveitar uma atitude dessa, que eu acho correta, de chamar a discussão sobre o Código Tributário, fazê-la com tempo de dialogar com a sociedade, reconhecer que a cidade nossa é uma cidade muito desigual, porque o Brasil é desigual, portanto, não é Goiânia que vai ser uma cidade com menos desigualdade. Agora, ela pode ser desigual, mas ela pode ser compreensiva, ela pode ser acolhedora, ela pode ter uma relação de menor tensão entre as diversas regiões da cidade. E isso é feito num processo de diálogo, né? De ouvir, de escutar, de criar condições, inclusive, para daqui a pouco, nós vamos estar discutindo o plano diretor, né, que é outra discussão que a gente precisa fazer. Então, eu vejo assim, uma perda de oportunidade da gente criar, ao invés de evitar que eu procurasse o conflito, evitar o conflito, o confronto, aumentando, vamos dizer assim, o próprio distanciamento entre as comunidades, os grupos sociais. Essa matéria ela poderia até ter uma relação de fazer uma confluência positiva para nós pensarmos a cidade em grandes projetos também, né? Eu acho que é uma perda muito grande, né, o Fernando? Eu concordo integralmente. Eu penso que a Câmara Municipal ela tem que ser justamente esse espaço de debate e discussão democrática, né? Infelizmente, não foi o que a gente viu na audiência pública. Porque se abriu uma audiência pública para se fazer perguntas, mas perguntas sobre qual tema? Uma vez que ele não foi exposto, ele não foi apresentado, os cálculos não foram feitos. Eles sob audiência pública, a prefeitura nem apresentou o projeto. Não, aquilo que você mencionou, o prefeito não compareceu, nem o secretário de Finanças, que não é, inclusive, de Goiânia, ele é de Brasília. Né? Ele veio de outro estado, de outra realidade, de outra cidade, que tem uma realidade completamente diferente de Goiânia. A vereadora relatora do projeto, Sabrina Garcês, ela só chegou mais de 1 hora depois de iniciada a audiência pública. Inclusive, né, começou mais ou menos dentro do horário estipulado. O representante da CEFIM também só chegou junto com a relatora. Em momento algum, houve apresentação do teor do Código Tributário Municipal e de seus impactos.
não se apresentou quais seriam os impactos de redução de tributos e quais seriam os impactos de aumento. Né? Isso que você mencionou, a questão do ISS, foi até pouco tratada, né? Porque ela também tem aumentos da carga tributária. Ora, o mundo inteiro, e o Brasil em especial, procura reduzir a carga tributária brasileira muito alta. Isso impacta sobre a economia, sobre o consumo, sobre a qualidade de vida das pessoas. É preciso tomar cuidado na hora de se mexer nisso para não se causar uma enorme injustiça sob pretexto de se promover justiça, igualdade social e se atender os mais carentes, o que é algo, obviamente, justo, né, razoável e que ninguém é contra em sã consciência. A grande amiga, a arquiteta Maria Esther, professora da PUC, ela comenta aqui, esse projeto de lei tem que vir acompanhado de um diagnóstico do cadastro do município e do serviço. Assim se justifica propostas, né? Aí dentro de uma radiografia da cidade feita com antecedência. E realmente esse é um problema, né? Porque o Djalma levantou muito isso, todos nós levantamos, diga de passagem, o vereador Santana Gomes também, né, cobrando números, vereador Azulinho também, que votou contra, já teve... Nós estamos conversando aqui, ó, dá um abraço para minha amiga Lília Cabral, colega da saúde, o Fernando, mas, olha, nós estamos conversando de um assunto que já votou em primeira votação. Exatamente. Mantendo as coisas como vão, vota até quarta-feira e o prefeito sanciona. Então, tem que ter um diagnóstico, né? E eu sempre levantei a questão seguinte: se quer agilidade, então fizesse transparência dos dados. Exatamente. Quando nós fomos informados que o projeto estava sendo apresentado na Câmara, nos informaram também que o nosso colega que nos antecedeu nessa promotoria havia recomendado a realização de audiências públicas para a aprovação do novo Código Tributário do município de Goiânia. E o prefeito Iris Rezende teve a grandeza de retirar o projeto do governo e promover uma discussão e o melhor estudo. Só que isso foi na legislatura passada, eram outros vereadores. Hoje nós temos uma nova legislatura com novos vereadores, um novo prefeito, né? E esse debate, essa discussão não foi feita, ela foi, na verdade, imposta. E a Câmara Municipal, ela não pode se limitar a dizer amém. Ela não é nem igreja, nem quartel para se bater continência e dizer amém a tudo que vem do Poder Executivo. Né? O Poder Executivo não pode impor sua vontade sobre a Câmara Municipal. Ela deve ser a representação da população, da sociedade. E ano que vem tem eleições, né? Alguns vão ser candidatos a deputado. Né? Daqui a 4 anos nós temos eleições de novo. Né? E se misturou também a renovação da mesa diretora, a reeleição na mesa diretora de constitucionalidade questionável, né? Com esse processo. Não é? Um vereador mencionou que em tal administração ele indicou 257 cargos de confiança para um prefeito, e daí eu fico me indagando, e nessa administração quantos foram indicados, né? Então há essas questões que precisam ser aclaradas, né? E que a população tem o direito de saber o que está em jogo, né? O que está acontecendo, e por que a Câmara não está debatendo de forma profunda, como deve fazê-lo, até porque, pela primeira vez na história, a Câmara Municipal destinou verba para fazer publicidade, mas não fez publicidade adequada destas 2 audiências públicas que foram realizadas e que não foram transparentes, que não foram amplamente convocadas, né, que não prestaram contas, que não esclareceram, né, que não mostraram e não disponibilizaram como se faz o cálculo dos novos tributos. Inclusive, o representante da Prefeitura, da Secretaria de Finanças, reconheceu que existe essa calculadora, que ela seria disponibilizada, mas ela não foi nem no site da Câmara Municipal, nem no site da Prefeitura. Então, por que se esconde? É porque há aumentos enormes que vêm por aí. E nós não podemos transformar o IPTU em verdadeiro aluguel que você paga agora para a Prefeitura. Né? Isso é inaceitável, inadmissível. Uma coisa é o tributo. Outra coisa é você punir o indivíduo que pegou toda o seu patrimônio e resolveu construir uma casa para ter qualidade de vida. Ele agora terá que pagar aluguel para o prefeito, aluguel para a prefeitura. Isso é irrazoável. Né? E é óbvio que as pessoas não podem, não vão tolerar, não vão aceitar isso. Nós, do Ministério Público, temos compromisso com a legalidade, com o combate à sonegação fiscal, com o combate ao crime tributário, mas, sobretudo, com a justiça tributária. E não podemos aceitar também abusos por parte do Estado.
Nós não podemos permitir que a prefeitura se transforme num monstro do Leviatã e acabe devorando a galinha dos ovos de ouro, que é o contribuinte que a mantém. Não, exato, eu acho que é exatamente isso, né? E quero discutir esse assunto. E eu tenho aqui, de fato, eu tenho muita simpatia pelas ideias que são de sociedade justa, né? E represento a sociedade goianiense, tenho coragem, né, de tratar esse debate, né? Faço questão de ser independente, eu não sou oposição aos bons projetos da cidade, né? Eu não tenho o rabo preso com um governo que pega os vereadores e amarra os seus vereadores a interesses que sabe lá quais são, que geralmente não são republicanos, né? E com isso tenta passar a boiada, tratorar. Veja bem, nós estamos discutindo aqui o IPTU, logo vem o plano diretor, em seguida vem a lei de orçamento para o ano que vem, ou seja, a Câmara fica sempre carimbando. Agora, doutor Fernando, aqui, se houver... Eu espero, né, que o Judiciário reconheça as falhas que a Câmara cometeu, inclusive na tramitação desse projeto. O regimento interno ele tem que ser respeitado, não é firula, não é questões menores. Nós aguardamos a qualquer momento uma posição do Judiciário, mas dado o andar da carruagem, né, caso não consigamos aí evitar que esse projeto seja votado e ele vá a voto como está, né, a possibilidade real, não só da sociedade, como o próprio Ministério Público, fazer ações judiciais para poder preservar o direito, né, da população. Sim, inclusive você já ingressou com o mandato de segurança, que foi citado na nossa recomendação que nós fizemos ao presidente da Câmara Municipal, no sentido de suspender o trâmite do CTM até que se façam audiências públicas suficientes, né, com a sociedade para ouvi-la, porque na verdade ela não foi ouvida. Começou a ser ouvida uma parte dela na última audiência pública. Isso porque nós convidamos as pessoas, porque do contrário elas também não teriam ido. Já que não houve empenho por parte da Câmara Municipal em fazer esse chamamento, chamar as pessoas a discutir, né? Nós, inclusive, tivemos uma audiência pública com vários vereadores. Inúmeros vereadores estiveram lá presentes. Outros não, mas inúmeros estiveram lá. Nós esperamos que a Câmara Municipal e que o prefeito municipal reflitam a respeito dos alertas que nós fizemos, repensem a questão, né? E o prefeito ou retire o projeto, ou então a Câmara promova o aprofundamento dessa discussão, destes cálculos, demonstre os impactos que esta mexida dará nos tributos de cada cidadão goianiense, porque, do contrário, eu não tenho dúvida, né, que nós vamos judicializar essa questão de uma tal maneira que a prefeitura não vai obter aquilo que está pretendendo. Isso será péssimo para a cidade, péssimo para a prefeitura e para a própria Câmara Municipal, né? E por isso que nós acreditamos ainda no bom senso, que faltou no momento em que não se promoveu essa discussão, mas que pode ser retomado a qualquer momento com a retirada do projeto ou com a ampliação da sua discussão. Caso ele não seja votado em breve, nos próximos dias, ele não poderá entrar em vigor no próximo ano, portanto a urgência ela se desfaz e com isso se ganha tempo para um projeto mais completo, não é? E mais que tenha adesão da sociedade, que tenha um consenso, não é, de boa parte da população goianiense. Exato. Bom, pessoal, o assunto aqui é longo, né? Essa é a quarto debate público aqui, assim, que eu faço nas nossas redes mesmo diretamente. Começamos conversando, inclusive, com a Maria Esther, com também o doutor Rogério Paes, né? E depois com outras pessoas, como o João Walter Correia, hoje aqui o doutor Fernando Quero. Fernando, eu estou querendo te liberar, né? Hoje é domingo. Temos muito assunto, ainda tem que descansar um pouco mais e preparar para amanhã, mas eu quero deixar para as suas considerações finais, te agradecer profundamente pela lisura, pelo caráter, pela retidão no seu trabalho, de muito tempo, de muitos anos que já conheço, né, e admiro, e agradecê-lo por ter tirado uma parte da sua noite aqui para fazer o seu trabalho, que você já faz, né, mas
fazendo fora do horário de trabalho, preocupado com a sociedade. Eu acredito que são pessoas assim que transformam mesmo nossa cidade, nosso mundo para melhor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Perfeito. Eu agradeço o convite, me coloco sempre à disposição. Eu já participei de lives com outros parlamentares de diversos partidos, estamos sempre dispostos e abertos, aceitamos de plano, né, qualquer convite nesse sentido para discutir interesses de toda a sociedade, assuntos que dizem respeito a todos nós, né? Já fizemos com Elias Vaz, com José Nelto, não é? Com Alisson Lima, enfim, agora contigo, é sempre um prazer, são todos parlamentares aí que merecem o nosso respeito, são legítimos representantes da população. Eu tenho uma admiração, um carinho especial por você, Mauro Rubem, porque eu conheço a sua trajetória, é uma trajetória admirável, não é? Respeitada, né? É uma trajetória de um homem idealista, de um lutador, de um sonhador, com um país e uma sociedade mais justas, né? Por isso mesmo que, assim como eu te disse lá na Câmara, que era uma honra estar ao seu lado, sentado ao seu lado, é também uma honra participar desta live com seus internautas, né? E ter a oportunidade de discutir temas tão importantes para a população e que muitas vezes não há espaço suficiente nos meios comuns de comunicação e da utilização das redes sociais. Né? Eu desejo, então, uma boa noite a todos os internautas, espero que o bom senso prevaleça, que a Prefeitura recue na sua posição, né? E que ela reflua no sentido de rediscutir os impactos do Código Tributário Municipal com toda a população goianiense. E te desejo uma boa noite, um bom resto de final de semana, né? E um abraço a todos. Obrigado. Olha aí, pessoal. É isso, vamos terminar juntos aqui. Amanhã cedo eu tenho plantão novamente, porque continuo atendendo, né, lá na UPA Noroeste. Vocês ouviram bem aí a bela contribuição, né, importante contribuição do Fernando Krebs, né? Nós vamos continuar esse assunto, estamos já com diversas medidas para poder fazer com que esse erro, né, esse erro grave, esse desvio profundo, né, que é o Código Tributário, que deveria estar sendo tratado de maneira totalmente diferente, levando em consideração, inclusive, a pandemia, muita gente desempregada, o desemprego e tudo, né? Nós vamos fazer todas as ações. A qualquer momento podemos voltar aqui, provavelmente amanhã. Tem um convidado que deve confirmar para continuarmos esse assunto, né? Eu quero, então, agradecer a todos vocês, né, que estão aqui, ó. A Suelen Pimentel, que está aqui, o Djalma Araújo, meu professor Pitias, né? Minha amiga Marisa Moura, Cassiana, o Rogério Gonçalves, a Patrícia Mendonça, né? Doutor Wilson, me perdoe aí ter falado do nosso salário, viu, doutor Wilson? Mas a verdade tem que ser dita, né? Para poder quebrar esse tabu, para as pessoas não caírem no engodo que a prefeitura está fazendo, dizendo que vai aumentar só para rico, e, na verdade, eles não mostram os dados, vai aumentar também para pessoas com imóveis mais populares, né? Bom, então foi esse que atingimos o nosso objetivo. Eu quero agradecer a todas e todos. Curta, comente, né? Esse bate-papo vai ficar arquivado aqui na nosso perfil, né? Pode sugerir para as demais pessoas acompanhar. Então, um grande abraço, muito obrigado a todas e todos, né? Até a próxima e agradeço a todos que nos ajudaram mais uma vez a fazer o nosso mandato chegar para a população e cumprindo um papel que é fundamental, que é, de fato, melhorar a nossa cidade com justiça social, com equidade e assim fazer com que todos nós tenhamos uma Goiânia melhor. Valeu, gente, boa noite, muito obrigado, bom descanso para todos e todas.